E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, e o tema do vídeo de hoje é triângulo retângulo. Nós vamos ver várias coisas envolvendo esse triângulo retângulo, várias definições, várias coisas como teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, o triângulo retângulo e outras coisas que envolvem o triângulo retângulo. São dúvidas que você tem? Se você ainda não consegue entender esse assunto, já estudou várias vezes e ainda não conseguiu entender, fique ligado nesse vídeo, que com certeza o que eu vou te apresentar aqui vai te ajudar, com certeza. E antes da gente começar, e eu vou começar respondendo essa pergunta que você está vendo aí na tela, eu quero deixar um aviso porque isso é muito importante. Na descrição eu vou deixar um link para você acessar esse material que eu estou aqui apresentando para você. É claro que aqui eu estou explicando o que está nesse material, o que está nesse arquivo, tá? Mas tudo que eu mostrar para você aqui na tela, todo esse assunto aqui, tudo que eu escrevi para apresentar para vocês, eu vou deixar disponível em um documento. E esse documento está livre para você baixar gratuitamente em um link na descrição. Portanto, vai lá, clica nesse link e baixa esse arquivo. Se você quiser acompanhar essa aula com esse material, já pode fazer isso agora, já pode clicar no link agora. Caso você queira assistir para baixar depois, assiste o primeiro vídeo para baixar o arquivo depois, fica a seu critério. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Aqui tem a primeira pergunta: o que é um triângulo retângulo? Para a gente começar, a primeira pergunta a ser respondida tem que ser essa aqui. O que é um triângulo? Deixa eu só mudar um pouco essa cor aqui. O que é um triângulo, né? A gente já sabe que o triângulo ele é uma figura geométrica, é um objetozinho do plano, que possui três lados. E esse objetozinho do plano é chamado de polígono, Então, quando você tem um polígono que tem três lados, isso é chamado de triângulo, tá? Para ser retângulo, então ele tem que ter a característica de ângulo reto. Tá? No desenho você faz um quadrado como esse aqui. No caso você pega um triângulo. E significa que um dos ângulos internos desse triângulo é um ângulo de 90 graus. Por isso o nome retângulo, tá? Vem de ângulo reto. Isso faz bastante sentido, né? Então aqui está o desenho de um triângulo retângulo. Observe essa região aqui, onde tem o indicativo de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Tem algumas informações aqui, por exemplo, o que é ângulo reto, o que é ângulo obtuso, ângulo raso. São informações que eu não vou falar aqui, apresentar as definições. É claro que para ângulo reto tem que ficar claro que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, Esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Mas eu não vou entrar nesse critério porque o assunto é triângulo retângulo. Se por acaso essa é uma dúvida que você tem, você pode deixar sua pergunta nos comentários, que eu vou responder as suas perguntas aqui nos comentários. Um triângulo ele só pode ser identificado como triângulo retângulo se por acaso o texto que envolve esse desenho, ou seja, aqui em cima você tem um texto, ou então abaixo você tem a sequência. Se por acaso nesse texto estiver dizendo que esse triângulo é retângulo, você não precisa desse desenho aqui para dizer que ele é retângulo. Mas, porém, todavia, entretanto, você também pode observar no próprio desenho, caso o texto não mencione, mas se você ver esse desenho, você já sabe que nesse ponto aqui, que é um dos vértices desse triângulo, o ângulo é de 90 graus, ok? Mas se não tiver nem no texto, nem sequer no desenho, você não pode afirmar, a menos que existam informações suficientes para que você conclua isso, para que você conclua que aqui existe um ângulo de 90 graus. Mas só para mencionar também, esse ângulo não é obrigado a ficar aqui nesse vértice, Às vezes o triângulo não se apresenta em pezinho como ele está aqui, Às vezes ele se apresenta de cabeça para baixo e de outras maneiras. Mas você precisa ficar atento para a posição, para o ponto, o vértice, O vértice onde esse ângulo de 90 graus vai ficar. Isso é muito importante. Tem muita gente que não consegue resolver questões que envolvem triângulo retângulo porque eles não conseguem enxergar esse ângulo de 90 graus. Quando o triângulo não está nessa posição. Quando ele está de cabeça para baixo ou em qualquer outra posição diferente dessa daqui.
Bom, retângulo, ângulo reto, e essa é uma informação importante. Que informação é essa? A informação de que a soma dos três ângulos, você pega esse ângulo aqui, mais esse ângulo e esse de 90 graus, a soma dos três ângulos dá 180, porque existe uma demonstração, se consegue mostrar que para qualquer triângulo, independente se ele é retângulo ou não, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus sempre. Então, isso traz para a gente algumas consequências aqui quando o triângulo é retângulo, tá certo? Porque se esse aqui é de 90 graus, então a soma desse ângulo aqui em cima com esse ângulo aqui embaixo tem que ser no máximo 90 graus, a soma dos dois, né? A soma dos dois tem que ser no máximo 90 graus. Aliás, tem que dar 90 graus, né? Nem no máximo, né? Tem que ser exatamente 90 graus. A soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar 90 graus, porque você já tem 90 aqui, né? 90 mais 90, 180, ok? Então, se aqui por acaso for 30, aqui em cima tem que ser 60, tá? E tem algumas outras informações com relação ao tipo de triângulo, né? Daqui a pouco eu vou falar. Então, o que você já pode concluir com essa informação, né? Você pode concluir, já que os dois ângulos aqui são menores que 90 graus, nenhum deles pode superar 90 graus, então você pode dizer que um triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Né? Então são informações extremamente importantes, essa informação aqui, tá? O triângulo retângulo, ele possui isso por consequência, tá? Dessa informação aqui. É consequência dessa informação aqui. Pela própria definição de triângulo retângulo, e por essa informação a gente sabe que o triângulo retângulo possui um ângulo reto, dois ângulos agudos, ok? Esse lado, né? Aliás, os dois lados, esses dois lados aqui, esse e esse aqui embaixo, né? Vou colocar assim para ninguém dizer que eles são iguais, não necessariamente iguais, né? Eles podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Eles são chamados de catetos, tá? Então, o que são os catetos? São os dois segmentos aqui do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Então, os catetos de um triângulo retângulo são os segmentos que compõem aqui, que formam esse ângulo de 90 graus, tá? A interseção entre eles é exatamente o vértice desse triângulo onde está o ângulo de 90 graus. Esse outro segmento aqui, né, que é oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, certo? Então, toda vez que eu falar de catetos, eu estou falando desses segmentos aqui, né, que formam esse ângulo de 90 graus. E se eu falar da hipotenusa, eu estou falando desse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos aqui, né, quando você fala de... Só para antecipar um pouco, mas não para antecipar demais, né, o teorema de Pitágoras, eles falam a respeito... Aliás, ele fala a respeito de catetos, que normalmente são apresentados assim, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí não importa se aqui é A e aqui é B, não importa muito, né? As letras é o que pouco importa. O que geralmente é apresentado é isso. É justamente isso que eu estou falando, tá? A hipotenusa às vezes é apresentado como C ou às vezes é apresentado como H. Não é uma regra, mas geralmente você usa H por causa da palavra hipotenusa, né? É normal isso. Ok? Esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos internos, só para não confundir também em relação aos ângulos que são externos, né? Existem alguns resultados, alguns teoremas que falam a respeito disso. Mas o que nós vamos falar aqui, principalmente sobre trigonometria, quando a gente falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, eu vou apresentar algumas coisas que envolvem esse ângulo interno. Então, esses dois ângulos aqui, né, são ângulos internos. Os triângulos, eles podem ser encaixados, a princípio, em três categorias, tá? Nesse tipo de categoria aqui. Primeiro, equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais. O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais, tá? O terceiro lado, ele não existe uma obrigatoriedade de ser diferente.
né? A definição de triângulo isósceles diz que ele tem dois lados iguais. Mas pode ser que esse terceiro lado seja igual aos outros dois. Não existe uma regra que obriga ele a ser diferente. Tá? Então, o que você pode dizer? Um triângulo equilátero tem dois lados iguais, né? Tem dois lados iguais. O terceiro também é igual, mas ele tem dois lados iguais. Você pega dois lados quaisquer de um triângulo equilátero, esses dois lados são iguais. Então, o triângulo equilátero também é isósceles. Tá? Agora, o isósceles não necessariamente é equilátero. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. O triângulo escaleno é aquele que possui três lados diferentes. Então, você tem aqui o triângulo que possui todos os lados iguais, o triângulo que possui dois lados iguais e o triângulo que possui todos os lados diferentes. Isso está descrito aqui, né? Em resumo, dois lados iguais e todos os lados diferentes, tá? Esse aqui, a princípio, né? Porque vem retângulo e vem outras coisas, obtusângulo, e vem outros tipos de triângulo também, mas são esses três tipos aqui em relação às medidas dos lados que o triângulo pode ser, tá? Em relação aos ângulos tem outra categoria. O triângulo retângulo, ele pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno. Qual dessas três categorias aqui o triângulo retângulo pode se encaixar? Pelo que nós já vimos, o triângulo retângulo ele pode ser isósceles. Basta que os dois catetos tenham o mesmo tamanho. Né? Isso é impossível? Não, isso é totalmente possível. Né? E a gente sabe, pelo que já falei para vocês, você tem ali o desenho. Eita, não vai sair bonitinho esse desenho, mas só para ilustrar, pelo menos, né? Eita, que ficou feio mesmo. Você tem aqui o ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui. E aqui o seguinte, se esses dois ângulos aqui são iguais, então esses lados são iguais. Isso é um teorema. E é um se somente se. Se esses dois lados são iguais, significa que esses dois ângulos aqui também são iguais, tá? Então, é claro que o triângulo retângulo pode ser isósceles. Esses dois catetos podem ter o mesmo tamanho. Agora, se esses dois lados são iguais, esse lado ele tem que ser diferente. Ele não vai ser igual. Não vai mesmo. Principalmente por conta desse ângulo de 90 graus nesse vértice aqui. Então, o triângulo retângulo ele não pode ser equilátero. Você não vai encontrar em nenhuma circunstância um triângulo retângulo equilátero. Por causa da hipotenusa, tá? Por causa da hipotenusa. E o ângulo de 90 graus. E aí outra situação que o triângulo retângulo também pode ser, ele pode ser escaleno. No caso, os dois catetos diferentes. E eles sendo diferentes, a gente já sabe que a hipotenusa vai ter outro valor, tá? A gente pode observar isso no próprio teorema de Pitágoras. A própria aparência do teorema de Pitágoras demonstra isso. Tá? Você pode pegar os valores, são genéricos, né? E você joga esses valores lá no teorema de Pitágoras e você vai ver que a hipotenusa tem um valor diferente dos dois, tá? Tanto de um dos catetos como do outro cateto. Algumas informações importantes, fora as que eu já falei a respeito, né? Do triângulo poder ser ou não equilátero, pode ou não ser equilátero, aliás, isósceles ou escaleno. Para outras informações. Se o triângulo retângulo for isósceles, então você tem aquela condição que eu falei, né? Os outros dois ângulos são iguais. E como eu já falei que eles são agudos, então você tem aqui dois ângulos agudos com a mesma medida. Tá? Com a mesma medida. Ou seja, você já sabe de cara que se o triângulo retângulo for isósceles, então os dois ângulos agudos que eles estão mencionando aqui é exatamente 45 graus. Que a soma de 45 de um dos ângulos com 45 graus do outro ângulo dá os 90 graus. Que somados a um ângulo de 90 graus desse triângulo retângulo, você tem exatamente 180. Tá? Então, se o triângulo é isósceles, então os dois ângulos agudos que esse triângulo tem, os dois ângulos agudos que esse triângulo retângulo tem, são iguais a 45 graus. Se os dois ângulos agudos forem iguais, então o triângulo é isósceles, ou seja, você tem um si somente si. O que é si somente si? O triângulo retângulo é isósceles, os dois ângulos agudos são iguais a 45 graus.
Eles são iguais. E a volta vale. Se por acaso os dois ângulos ali agudos são iguais, então você tem ali somente si, né? Então você tem que o triângulo é isósceles. Vale a ida, vale a volta. Lembra que eu falei que você tem uma informação para garantir a afirmação? Então você já pode utilizar isso daqui como um meio de confirmar, né, a afirmação que você quer fazer. Vamos supor que você quer dizer que o triângulo é isósceles, o triângulo retângulo é isósceles. Se você verificar que os dois ângulos são iguais, você já pode afirmar isso. O triângulo é isósceles. Agora, se você tem a informação que ele é isósceles, você pode dizer que esses dois ângulos são iguais a 45 graus. Você tem aqui o desenho. Por exemplo, olha só, você tem que esse cateto mede 5 metros, esse outro cateto mede 5 metros. Ou seja, dois catetos com o mesmo tamanho, o triângulo é isósceles. Ou seja, esses dois ângulos aqui, em amarelo, são iguais a 45 graus. Os dois são iguais, têm a mesma medida, tá? E aí, confirmando, caso os dois ângulos agudos sejam iguais, é fácil ver que eles medem 45 graus, tá? Por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo serem iguais a 180 graus, e você saber que os dois têm a mesma medida, você pode dizer que eles são iguais a 45 graus tranquilamente. A hipotenusa sempre será diferente dos catetos, ou seja, não existe a possibilidade de um cateto ter o mesmo valor que a hipotenusa. Tá? Você vê, como eu falei agora há pouco, você vê isso e confirma isso pelo teorema de Pitágoras. A possibilidade do triângulo retângulo ser escaleno pode ser vista no triângulo formado entre dois lados consecutivos de um triângulo retângulo. Aliás, de um retângulo. Né? E a diagonal desse retângulo. Então você pega a diagonal dele. Só voltar aqui um pouco para tentar desenhar aqui, né? Você pega aqui para fechar o retângulo. Vamos imaginar que isso é um retângulo, né? Não ficou bonitinho não, mas vamos imaginar que seja. Vou só tentar melhorar esse lado aqui. Não ficou muito bonito não. Bom, você tem esse retângulo aqui. Então, essa linha aqui agora é a hipotenusa desse triângulo, é a hipotenusa, né? É a diagonal desse retângulo. Essa diagonal ela tem a característica de dividir o retângulo em dois lados iguais. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse. Esses dois triângulos têm o mesmo tamanho. Então, o que ele está falando? A possibilidade do triângulo retângulo ser escaleno pode ser vista no triângulo formado entre os dois lados consecutivos. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, esse lado e esse lado, né? O que é equivalente, só apagar um pouco mais essa linha aqui para ficar mais limpo. Esse lado e esse lado são dois lados consecutivos de quem? Desse retângulo todo aqui, ó. Tá? Então você tem esse lado e esse lado. Vou colocar aqui mais uma linha para dizer que os dois lados são diferentes, né? Desprezando um pouco aqui esses 5 metros, tá? Só para exemplificar aqui. Então, se você continua esse desenho, esses dois elementos que são aqui, esses dois lados que são consecutivos, eles não são iguais, eles são diferentes. Ok? Essa diagonal aqui, ela é diferente do tamanho desses lados. Então você tem esse lado que é diferente desse, que é diferente desse. Isso é um triângulo, é retângulo por causa desse ângulo aqui, e é escaleno porque todos os lados são diferentes. Essa é a ideia que está apresentada aqui embaixo, tá? Os dois lados consecutivos de um retângulo e a diagonal dele, tá? Vamos lá, o teorema de Pitágoras. Considerar esse cateto A, cateto B e a hipotenusa H. Para qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O teorema de Pitágoras, ele relaciona quem? Ele relaciona as medidas dos lados, né? Dos catetos e da hipotenusa. São as medidas dos lados desse triângulo. Você tem aí a relação. Para exemplificar, né? Você tem aqui 5, um dos catetos, o outro é 8 metros, e a hipotenusa
você pode descobrir aplicando então o teorema de Pitágoras. Como a gente já viu ali, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Isso implica, tá aqui o estado implica, que o quadrado da hipotenusa é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, porque você tem aqui, né, os dois catetos medem 5 e 8. 5 ao quadrado é 25 e 8 ao quadrado é 64. Somando os dois dá 89. Isso significa que a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 89. Você obtém isso, né, fazendo aqui a raiz quadrada dos dois lados, tá? Dos dois lados da igualdade. Então você tem aqui que h, né, por uma propriedade, tá, da radiciação, você pode simplesmente simplificar aqui, fica h, tá? Não vai entender errado o que eu falei não. Fica h e aqui você pode fazer aqui a raiz quadrada de 89. Beleza? Aqui para simplificar, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Então você tem aqui o desenho do triângulo retângulo, aí como é que funciona a trigonometria. A gente viu que o teorema de Pitágoras ele faz uma relação com os lados, né? Os lados dele. Você pega a hipotenusa ao quadrado e isso é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você tem uma relação estabelecida entre os lados desse triângulo. A trigonometria ela vai estabelecer uma relação aqui entre os ângulos desse triângulo, os ângulos internos, né? Os ângulos internos que não são iguais a 90 graus, né? Esses dois ângulos agudos aqui, com os lados desse triângulo, ok? Então nós vamos começar nomeando esses ângulos, tá? Utilizar duas letras gregas aqui, tá? O alfa e o beta. E nós vamos utilizar ainda as mesmas letras A, B e H para as medidas dos catetos e da hipotenusa. Vamos lá. O seno de beta é B sobre H, tá? Essa forma de você enxergar, está aqui o beta, né? O beta está aqui. O seno dele é B sobre H, ok? Esse B aqui, o que precisa ficar claro, que isso aqui tem muita gente que não entende. Então eu peço que você preste muita atenção aqui. Esse tamanho B aqui, ele é o tamanho desse segmento, desse lado do triângulo. E esse lado aqui do triângulo, ele é oposto ao ângulo beta. Observa que ele não tem nenhuma ligação, né? Os dois lados que formam o ângulo beta é o lado aqui de medida A e a hipotenusa. Esse tamanho B aqui não tem nada a ver. Então, ele é um lado oposto ao ângulo beta. Da mesma forma, esse lado de tamanho A aqui, esse lado de tamanho A, é oposto ao ângulo alfa. Se você compreende isso, você tem como entender essas informações que eu vou passar aqui, né? Tanto o seno de beta, que é B sobre H, tá? Como a informação também de seno do ângulo alfa, que daqui a pouco a gente menciona ele. Ok? Então, em resumo, o que você pode começar a pensar aí para gravar essa informação, tá? Seno de beta é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto mede B, então eu coloquei B aqui. E a hipotenusa é H, então eu coloquei H. Beleza? Deu para entender? Cosseno de beta é A sobre H. Então, cosseno de beta deu A sobre H. O A é quem? Ele é o cateto adjacente. Ou seja, o indivíduo que está perto, que está do lado, tá? O cateto que forma exatamente, junto com a hipotenusa, esse ângulo beta é o cateto adjacente, tá? Então, o cosseno de beta é o cateto adjacente sobre H. O cateto adjacente mede A e a hipotenusa H. Seno de alfa da mesma maneira, só que agora você vai pensar, ó, do mesmo jeito que a gente fez para seno de beta, a gente pegou o cateto oposto e dividiu pela hipotenusa. Para alfa também é do mesmo modelo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o cateto oposto a alfa é A, então fica A aqui, né?
Para cosseno você pensa da mesma maneira. Você tem aqui o adjacente que é B e a hipotenusa que é A. H, né, aliás. Então fica B sobre H aqui. Ok? O que eu quero que você compreenda logo, né, pense um pouco mais, quando você fala sobre cateto oposto e o cateto adjacente, depende do ângulo que você tomar, tá? Porque o cateto adjacente ao beta não é o mesmo cateto adjacente do alfa, são coisas diferentes. Agora, é óbvio que pela limitação da quantidade de lados, o lado que for oposto ao ângulo beta é adjacente ao ângulo alfa e vice-versa. Então, se você pensar um pouco sobre isso, para um pouco, pensa, né? O ângulo oposto ao beta é B, o ângulo oposto ao alfa é A. E assim você vai desenvolvendo melhor o seu raciocínio a respeito disso, né? Tem muita gente que se atrapalha com essas ideias aqui de ângulos que são de lados que são opostos ao ângulo e tal, né? Tem gente que considera o B como se fosse oposto ao alfa e ele está mesmo do lado, né? E aí acaba resolvendo a questão errado, né? Vai resolver várias questões de uma prova, pode errar várias questões por causa dessa confusão aqui. Tangente de beta. Tangente de beta é a divisão aqui do lado que é oposto dividido pelo lado adjacente. Então, no caso de beta, o oposto é B, o adjacente é A. Então, fica B sobre A. Para alfa, você vai pensar oposto sobre adjacente. Então, fica A sobre B, tá? Do jeito que está aqui. É bem intuitivo, é bem fácil de compreender, mas é porque ainda, né, por conta de serem dois ângulos, aí muitas pessoas acabam se atrapalhando nessa ordem aqui. Vamos lá. Só para registrar, para quem for baixar o material, né, baixar o arquivo, eu recomendo que faça isso. Está aqui o resumo, né, o que você vai ver para que você obtenha esses valores que estão escritos aqui, tá? Eu só escrevi seno, cosseno e tangente, mas existem outros também, né, como cossecante, secante, cotangente. Vamos lá, o seno do ângulo, e aqui independe de quem é ângulo, tá? Pode ser tanto alfa quanto beta, você vai fazer o seno dele como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? E o cosseno você vai escrever como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Independente de quem é, né? A mesma coisa vai fazer para o alfa, por exemplo. Observe que é a mesma coisa. O que vai mudar? É que no caso do seno de beta, o cateto oposto é uma coisa. E para alfa, o cateto oposto é outra coisa. Tá? São valores diferentes aqui, a menos que o triângulo seja isósceles. Porque se ele for isósceles, aí você tem que o cateto oposto dos dois é exatamente a mesma coisa, né? Os dois catetos são iguais. Certo? Estudei esse passo aqui, fiquei mais tempo nessa explicação, porque eu acho necessário. E acho ainda necessário que você reveja esse pedaço aqui, tá? Reveja essa explicação, leia esse material, fique atento ao desenho, ao que está escrito do lado. Certo? Vamos continuar. Para registro, tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que para alfa é exatamente a mesma coisa. O que muda? A posição aqui do cateto oposto do cateto adjacente, tá? Uma informação interessante é que você vai utilizar essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente sempre que você estiver relacionando, né, as métricas aqui no triângulo retângulo, mas não pensando necessariamente sobre identidades trigonométricas, tá? Porque se você estiver pensando sobre identidades trigonométricas, então você precisa, por exemplo, tangente vai ser seno sobre cosseno. Não vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa maneira de você enxergar cateto oposto sobre cateto adjacente é quando você quer descobrir um dos valores dos lados ou o valor de um dos ângulos, tá? Aí você aplica isso daqui com essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente. Mas se você quer, por exemplo, demonstrar que uma identidade trigonométrica é verdadeira, aí você usa que a tangente é seno sobre cosseno. Certo? Vamos lá. Dois ângulos aqui. Aí nós vamos pegar aqui um dos catetos medindo 36 e o outro 25.
Nós podemos utilizar a ideia desse ângulo ser 60 graus só para exemplificar, que eu quero só mostrar um exemplo, né? Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos a possibilidade, já que sabemos que esse ângulo mede 60, nós já sabemos que esse outro mede 30 por causa daquele resultado, né? Aquela informação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Né? Você já tem 90 aqui, com mais 60 dá 150 e só falta 30 para 180. Então, você sabe disso logo de cara. O que você pode fazer para determinar o tamanho da hipotenusa? Você pode utilizar tanto o teorema de Pitágoras, porque você já sabe quais as medidas dos lados, mas você pode também utilizar, né, a trigonometria. Né? Seno de 60 é igual cateto oposto, que é 25, dividido pela hipotenusa, que é o que eu estou querendo descobrir. Tá? Seno de 60, ele é tranquilo, porque você pode achar esse valor seno de 60 tranquilamente em uma tabela, porque os 60 graus é considerado um ângulo notável. Depois eu apresento a tabela falando sobre esses valores para você ver. Tá? Aqui eu vou só utilizar a informação. Da mesma maneira, você pode pensar assim, eu já tenho esse cateto aqui, posso utilizar o seno de 60 e fazer 25 sobre a hipotenusa. Mas eu posso utilizar a informação do cosseno também de 60, utilizando o cateto adjacente. Então fica 36 sobre H. Eu sei quanto que é cosseno de 60, eu sei quanto que é o seno de 60, então as duas coisas eu posso utilizar uma delas. Eu não vou usar as duas, por quê? Porque uma já resolve o problema. Né? Então, não faz sentido fazer as duas, né? Só para você ter uma ideia, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. E esse cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, você teria aqui raiz de 3 sobre 2 igual a 25 sobre H. E aqui embaixo você teria 1 sobre 2 igual a 36 sobre H. E aí você desenvolve, né? Recai sobre uma equação de primeiro grau e você continua resolvendo. Tá? Vamos lá. Você pode também fazer calculando pelo seno de 30, já que você sabe aqui que é 30. E aqui é o inverso, tá? O seno de 30 é 1 sobre 2 e o cosseno de 30, se você for utilizar também, né, é raiz de 3 sobre 2. Aqui o valor, raiz de 3 sobre 2. E aí você aplica a mesma ideia e consegue resolver. Você tem essas 4 opções aqui, fora o teorema de Pitágoras. Beleza? Tem a opção também da tangente, né? A tangente de 60 graus. Só que a tangente de 60 graus, ela relaciona quem? Ela relaciona, né, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, não vai fazer muito sentido porque você quer descobrir o valor da hipotenusa. Então, é claro que você não ia escolher estrategicamente, porque não faz muito sentido, a menos que você esteja treinando, não faz muito sentido você escolher fazer tangente de 60 graus, né? Não seria muito esperto, porque você só ia perder tempo, se por acaso você estivesse resolvendo uma questão. Nós vamos ver agora as relações métricas. E para começar, nós vamos considerar esse triângulo com as mesmas medidas, né? Você tem aqui a hipotenusa, você tem aqui um cateto B e o cateto de medida A. Deixa eu trocar essa cor aqui. Ok? E aí você tem agora o ângulo de 90 graus está aqui, né? A posição do triângulo está um pouquinho diferente, só para você enxergar esse segmento aqui, tá? Esse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, é a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Só para mencionar, o triângulo retângulo, né, como qualquer outro triângulo, ele possui 3 alturas. Então, em relação à hipotenusa, esse segmento é exatamente essa altura. Né? Para lembrar, né, a altura é um segmento que sai desse vértice oposto ao lado, né, e que forma um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, em relação à hipotenusa, essa daqui é a altura. Em relação a esse lado aqui, sai um segmento daqui, e quando ele tocar nesse lado, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Seria então esse segmento, né, daqui para cá, a altura em relação a esse lado aqui. Da mesma forma o B, né, sairia daqui, e quando tocasse formando um ângulo de 90 graus, seria essa altura em relação ao segmento de medida B, beleza?
Aqui você tem essa distância aqui, que eu chamei de M, e essa distância daqui para cá, que eu chamei de N. Tá? C é a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Nós temos que H, o tamanho da hipotenusa, é a soma M mais N. Isso tá tranquilo de enxergar. E a primeira relação é essa, né? O quadrado da altura é igual ao produto M vezes N. Então, o quadrado dessa altura aqui é igual à multiplicação M vezes N. A primeira relação métrica no triângulo retângulo, ok? Próxima relação métrica, você tem aqui o quadrado desse indivíduo aqui, de B, né? Ele é igual ao produto de H, ou seja, da hipotenusa multiplicado por esse tamanho N. Tá? Você pega a hipotenusa completa aqui, ó, o tamanho da hipotenusa, multiplica por N, e você tem o tamanho desse cateto. Da mesma forma, você pode fazer em relação a esse cateto aqui, o cateto A. Você pode fazer ele como sendo a hipotenusa, né, o quadrado dele, aliás, é a multiplicação da hipotenusa por M, né, essa projeção aqui, ok? Outra forma também, outra relação de você fazer é você multiplicar, né, H vezes C, ou seja, hipotenusa vezes altura, é igual ao produto dos catetos. Tá? Então, se você multiplicar a hipotenusa pela altura em relação à hipotenusa, não pode ser outra altura, tá? Tem que ser a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Multiplica esses dois valores, você tem aqui a multiplicação dos dois catetos também. É uma relação métrica interessante, né? Nós vamos mostrar que essa aqui vale, né? O quadrado da altura do triângulo em relação à hipotenusa é igual à multiplicação dessas duas projeções aqui, M vezes N, tá? Vamos lá, desenho, né? Só para a gente enxergar. Vamos considerar o seguinte: o teorema de Pitágoras. Seguinte, pelo teorema de Pitágoras, nós temos aqui esse triângulo, que agora um dos catetos é N, o outro cateto é C, e a hipotenusa é B, tá? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Temos também outro triângulo, que é esse triângulo aqui. A hipotenusa dele é A, o outro cateto, um dos catetos é M, o outro cateto é o C. Então nós temos essa outra relação aqui, C ao quadrado mais M ao quadrado, são os dois catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa A, tá? Esse C ao quadrado mais N ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, é o teorema de Pitágoras sendo aplicado a esse triângulo menor. Ok? Esse triângulo menorzinho aqui. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos essas três aqui, essas três relações, tá? Por essa relação aqui do teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte: podemos substituir, pelo que a gente já fez, o H é quem? O H é M mais N. Então a gente pode substituir assim, né? M mais N. E aí nós temos o seguinte: A ao quadrado mais B ao quadrado é M ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, fazendo a distribuição aqui, você tem esse, né, esse indivíduo aqui. Ok? Dando sequência, nós podemos simplesmente pegar aqui esse indivíduo e também fazer uma substituição. Onde tem A ao quadrado, a gente pode colocar C ao quadrado mais M ao quadrado. Onde tem B ao quadrado, nós podemos colocar aqui C ao quadrado mais N ao quadrado. Tá aqui. E aí esse outro lado aqui é exatamente igual, não fiz nenhuma alteração. Tá? Agora, pela lei do cancelamento, pela lei do corte, nós podemos aqui cortar esse M ao quadrado com M ao quadrado. Né? Podemos também tirar esse N ao quadrado com outro N ao quadrado, e o que sobra? 2C ao quadrado, que é igual a 2 vezes M vezes N. Esse 2 também ele pode ser, né? Você pode também simplificar aqui, ó. 2 com 2 sobra C ao quadrado igual a M vezes N. É o que a gente queria mostrar aqui, né? Então está provado. Ok? Para mostrar que H vezes C é igual a A vezes B, nós podemos olhar aqui. A área total do triângulo é dada pelo produto base vezes altura dividido por 2. Né? Então, você pode fazer a área total, esse triângulo todo aqui, o triângulo inteiro, né?
H sobre 2, H vezes C. A altura dele aqui é C, a base é H, então fica H vezes C dividido para 2, que é a área que a gente faz aqui, né, para determinar a área total. Ou então, você pode fazer que a área total é A vezes B dividido para 2. Né? A vezes B dividido para 2. Esses dois indivíduos aqui. A vezes B dividido para 2, tá? A área total. Ou seja, HC sobre 2 é igual a AB sobre 2. E aí você pode, né, simplificar aqui. E aí você tem HC igual a AB. Ok? Bom, seguindo aqui, nós temos agora B ao quadrado igual a H vezes N. Para mostrar isso, nós vamos pegar aquela relação daquele outro triângulo que tem, pelo teorema de Pitágoras, B ao quadrado igual a C ao quadrado mais N ao quadrado. Através disso, nós podemos fazer o seguinte. C ao quadrado, como nós acabamos de mostrar, é N vezes N. Você tem aqui B ao quadrado igual a M vezes N, só substituindo, né? Mais N ao quadrado. Aí você coloca esse N em evidência, tá? Quando você coloca o N em evidência, você tem aqui o M dentro do parêntese e um outro N. Quando você faz a distribuição aqui, você volta para cá, tá? E aí você tem que B ao quadrado é N vezes H. Por que H? Porque M mais N é H. Então está demonstrado aqui, ó. Ok? Vamos mostrar então que A ao quadrado é igual a H vezes M. Então, teorema de Pitágoras, agora para o outro triângulo, cuja hipotenusa é A. Você pode voltar no desenho para visualizar. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Esse C ao quadrado, como a gente já mostrou também, é M vezes N. Agora a gente coloca o M em evidência, tá? Fica isso aqui. E M mais M, tanto faz, é tudo a mesma coisa, tudo é H. Né? Então você pode escrever isso como A ao quadrado igual a M vezes H. Ou HM, tanto faz. Uma observação importante aqui. M é chamado projeção do segmento BA sobre a hipotenusa. Então, esse M aqui ele é chamado de projeção desse segmento BA sobre a hipotenusa. E esse segmento N, ele é chamado a projeção do segmento AC, ou CA, né, sobre a hipotenusa. Está registrado também aqui. Vamos para a primeira questão. Tem aqui as informações e tem aqui o desenho, né? Teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, utilizado em trabalhos de construção. Eu acho que você já deve ter visto uma pessoa com um instrumento desse na rua, né? Quando você vai andando, você vê aquelas pessoas com esse equipamento aí. Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares. Para descobrir a área total a ser pintada, ela precisa descobrir a altura do edifício. Uma pessoa posiciona um instrumento a 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Supondo que o teodolito esteja distante 13 raios de 3 metros do edifício, qual a altura em metros do prédio a ser pintado? Então você tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Você tem aqui o desenho. E observe o seguinte. De informação nós temos o seguinte. Ó. Aqui tem o ângulo, né? O ângulo de 30 graus aqui. Nós não temos a altura, porque nós temos que descobrir essa altura aqui. E nós sabemos que é a altura do teodolito, como ele informa ali, ó. Uma pessoa posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura. Então a diferença do teodolito para o chão é de 1,65 metros. E o teodolito está a essa distância aqui do edifício. Então essa distância daqui para cá é 13 raios de 3 metros de distância. Então nós temos um cateto. Temos aqui um ângulo e precisamos descobrir esse outro indivíduo aqui que nós vamos chamar também de cateto. Pelas relações que nós vimos agora, o que nós podemos descobrir? Nós podemos descobrir aqui, deixa eu tentar mudar um pouco, mudar essa cor aqui para dar de enxergar.
nós temos que descobrir esse tamanho aqui, ó. Na verdade, nós temos que descobrir toda a altura do prédio. Mas até aqui a gente sabe que é 1,65 metros. Falta descobrir daqui para frente, né? Até o topo. Esse lado aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui 13 raiz de 3, né? Ele é a medida de um dos catetos. E nós temos aqui o outro cateto. Então, qual é a relação que nós vamos utilizar que relaciona, né, o cateto, esse aqui é o cateto oposto, e o cateto adjacente? Nós vamos utilizar, né, com certeza, a tangente. E aí nós vamos olhar o seguinte, essa tabela que eu falei para vocês anteriormente, que eu ia mostrar, né? Você tem como construir essa tabela aqui com os ângulos notáveis, 30, 45, 60. O ângulo que aparece aqui é 30 graus, então nós vamos utilizar alguma coisa, ou seno, cosseno ou tangente, de 30 graus. E como você já sabe que relaciona aqui, ó, cateto oposto do cateto adjacente, nós já vimos que a relação, né, que envolve esses dois elementos é a tangente. Então a gente faz tangente de 30 graus igual cateto oposto, que nós vamos chamar de x aqui, ó, e dividido pelo cateto adjacente, então oposto pelo adjacente, x dividido para 13 raiz de 3. Tangente de 30, pelo que nós estamos vendo aqui na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Então, só substituindo, né? E aí, fazendo a multiplicação, nós temos isso. 3 vezes x e raiz de 3 vezes 13 raiz de 3. 3x eu só repeti. E aí, multiplicando aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá 3. Então, fica 13 vezes 3. E aí, quando você faz a multiplicação, você tem 39. Você divide dos dois lados por 3. Você tem 39 dividido para 3. E isso é 13. Ok? Esse valor que está aqui, 13. Esse valor 13 é o valor aqui desse lado, dessa distância aqui, até o topo do prédio. Só que tem que lembrar que ele está... né, o instrumento está a 1,65 metros de altura. Então, somando essas duas coisas, né, somando 13 mais 1,65, o que você tem? Né? Você tem 13 mais 1,65, 14,65 metros, alternativa correta, alternativa D. Segunda questão. Para realizar um plantio em sua propriedade, um fazendeiro dividiu seu terreno cultivável no formato retangular ao meio, em sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. Nessa divisão, metade do terreno será cercado com arame, sendo utilizados 4 fios. Sabendo que as dimensões do terreno é de 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, qual será a metragem gasta em fio? Então, você tem as alternativas. Vamos lá. Você tem um retângulo, que é o formato do terreno desse fazendeiro aqui. Ele dividiu esse retângulo em dois triângulos, né? Exatamente na diagonal, essa linha aí. Tá? Então, você tem aqui 2, né? E eu vou colocar dessa maneira porque, no caso, uma das características da diagonal, que eu já até mencionei nesse vídeo, é dividir esse polígono aqui em duas partes iguais. Então, esses dois triângulos têm exatamente o mesmo tamanho, né? É só a diagonal que divide isso. Aí ele diz, metade do terreno será cercado com arame. Então, um desses triângulos aqui vai ser cercado com arame. Tá? Porque se ele vai dividir, ele vai ter que cercar esse tamanho aqui na diagonal também. Ele vai ter que cercar isso aqui. Né? Metade do terreno vai ser cercado com arame. Utilizando 4 fios. Ok? 4 fios não significa necessariamente 4 fios diferentes. Significa que são 4 fileiras, né? Não sei como é que o pessoal chama. Mas são 4 voltas que ele vai aplicar aqui. Né? São 4 fios. São 4 voltas que ele vai fazer. Sabendo que as dimensões do terreno é 20 metros de largura por 21 metros de comprimento, então você tem uma distância aqui de 21, aqui você tem 20, né?
ele tem 21 de largura, você vai ver o terreno daqui nessa visão, 21 de largura por 21 de comprimento. E aí ele pergunta qual que é a metragem gasta nesse fio. Só fazendo o registro aqui, nós temos o seguinte, teorema de Pitágoras, né? Nós temos as duas medidas, então nós podemos aplicar esse teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras é igual a raiz quadrada de 841, que é 29, tá? Eu não vou passar o passo a passo aqui, porque você já conhece o teorema de Pitágoras. Se não conhece, escreve aí nos comentários, coloque sua pergunta, tá bom? Para que eu fique sabendo também, e aí, porventura, se for preciso, eu faço outro vídeo falando sobre o teorema de Pitágoras, para explicar para você. O perímetro, ele é a soma das medidas dos lados. Então, se você pegar aqui esse triângulo aqui de baixo, e a mesma coisa acontece com o triângulo de cima, você pode fazer o seguinte, 21 mais 20 mais 29. Isso é o perímetro de um dos triângulos, né? Isso dá 70 metros, ok? Mas, porém, todavia, entretanto, ele vai fazer isso com 4 voltas, né? Então, se você multiplicar isso por 4, você tem 280 metros de fio, tá? A alternativa correta aqui, a alternativa é, ok? Vamos lá. Próxima questão. Determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então ele quer 3 coisas aqui, né? A medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Vamos lá, está aqui o desenho. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos isso daqui, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, está aqui. E aí o seguinte, a hipotenusa está aqui sendo chamada de x, tá? Nesse exemplo, nessa questão, está sendo chamada de x. Você não pode fazer confusão, tá? A hipotenusa é obrigatória ser chamada de h. Não, não é isso. Pode ser x. Ok? Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. São os dois catetos aqui. E aí, fazendo então a soma, nós temos que a hipotenusa é igual a 10. Ok? Então, nós já achamos então o valor da hipotenusa. Agora, nós podemos utilizar essa, de que b ao quadrado é igual a h vezes m. Nós demonstramos nesse vídeo aqui essa relação métrica, tá? Então, fazendo isso, nós temos 8 ao quadrado igual a 10 vezes y. O y está fazendo esse papel do n, né? E aí nós temos que, aqui ó, 64, 8 ao quadrado é 64, né? E aí eu já fiz direto aqui dividindo os dois lados por 10. Ó. Dividi aqui por 10 e aqui por 10. 10 dividido para 10 é 1, por isso que aqui fica só y. E 64 dividido para 10. Por isso que y dá 6,4 aqui. Utilizando essa outra relação a ao quadrado igual a h vezes m, nós temos o seguinte, 6 ao quadrado, que é 36, é igual a 10 vezes z. Esse 10 aqui é o valor da hipotenusa, hein? A gente achou esse valor aqui. Fazendo então essas medidas aqui, nós temos 36, né, igual a 10 vezes z. E agora a gente faz a mesma coisa e divide os dois lados por 10. Aqui é 1, fica só o z. E aqui fica 36 dividido para 10, que nesse caso aqui dá 3,6. Comprova aquela relação, né, que esse valor x é a soma de z mais y. Ou seja, 6,4 mais 3,6 realmente dá 10. Então comprova, né, que essa relação aqui, essas duas relações métricas, realmente são verdadeiras, né? Utilizando agora essa informação c ao quadrado é igual a m vezes n, porque a gente tem que saber agora quem é a altura, ele pediu, né? Nós já achamos aqui as projeções, z e y são as projeções. Nós já achamos então aqui também o valor da hipotenusa, só falta achar a altura, né? Mas nós temos aqui essa relação, que indica que a altura dele, do triângulo, em relação à hipotenusa, né, pode ser escrita assim, né, o quadrado dessa altura é igual a m vezes n, ou seja, nessa linguagem aqui seria h ao quadrado é igual a y vezes
Z. Nós temos aqui h ao quadrado vezes z vezes y, que está escrito aqui, e isso é 3,6 vezes 6,4. E essa multiplicação nós podemos entender dessa maneira, né? Escrevendo em forma de fração, para ficar mais tranquilo. E aí o resultado disso é exatamente 2.304 dividido por 100, tá? É 36 vezes 64 e 10 vezes 10. Dá isso aqui. Ou seja, h ao quadrado é igual a 23,04. Ou seja, h é a raiz quadrada de 23,04. Ok? Então, essa aqui é exatamente o valor da altura. E é isso, pessoal. Né? Eu espero que o que eu mostrei aqui para você tenha realmente te ajudado a compreender mais sobre o triângulo. Essas relações aqui, eu recomendo que você estude ela com mais cautela, aliás, com cautela. Pega o material, estuda, pega o que deixei disponível para você, clica no link lá, vai e baixa esse arquivo se você ainda não fez isso. Recomendo que vá lá e baixe, né? É importante que você estude esse material. Claro, se você quiser também assistir esse vídeo várias e várias vezes para compreender esse material, é muito importante, ok? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.